Boa noite, comunidade acadêmica. Estamos aqui esta noite para dar início à apresentação dos trabalhos da 26ª Mostra Científica, que novamente será exibida inteiramente no modo online. E neste momento será apresentado o grupo de trabalho dos acadêmicos do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Produtivos em forma associativa entre Uniplac, UNC, Unesc e Univire. O primeiro trabalho será apresentado pela mestranda Israela Peixer Lorenzini e tem como título A Indústria 5.0 e o Processo de Captura de Dados. Orientamos que as perguntas, elogios, sugestões sejam realizadas aqui no chat do YouTube e, assim que possível, o acadêmico estará respondendo aos questionamentos. Então, vamos conferir. Olá, eu me chamo Israela Lorenzini, sou mestranda do curso de mestrado em Sistemas Produtivos e vou apresentar o meu trabalho que se chama, intitulado A Indústria 5.0 e o Processo de Captura de Dados, sob a orientação da professora Melisandra Cortes de Matos, da Unesc, e com a orientação da professora Cristina Keiko Yamaguchi, aqui da Uniplac. Então, o meu trabalho começa dentro de um setor de controle de qualidade, e esse setor, ele tem o objetivo de resolver as demandas, né, e manter a qualidade dos produtos e processos dentro dos sistemas produtivos. E existe uma grande possibilidade de extrair conhecimento útil para o controle de qualidade dentro das bases dos dados industriais, né? E a partir da junção dos processos produtivos com as tecnologias de informação e comunicação da indústria 4.0, isso possibilita informações relevantes chegarem nas pessoas corretas e elas possam ter respostas mais rápidas, evitando que os problemas cheguem aos clientes, né? Seja perceptível nos produtos quando estão lá no cliente. Só que todo esse processo de transformação digital, ele é complexo, né? E gera impactos nas pessoas que estão envolvidas ao longo desse processo, né? E aí nós temos uma nova revolução industrial surgindo, que ela visa transcender todo esse crescimento tecnológico e não só focar na tecnologia que está sendo usada, e começar a desenvolver as pessoas que estão nesse processo para que ela realmente se efetive, né? Esse crescimento. Então, o objetivo do trabalho é determinar os fatores a serem considerados no domínio de dados da transformação digital, baseado numa abordagem humano-centrada da indústria 5.0, e durante o processo de implementação do estágio de captura de dados, da ciência de dados, em uma indústria metalomecânica de médio porte. Então, é uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento e toda a sua metodologia foi desenvolvida, né, foi criada em cima de um pensamento filosófico pragmático para buscar tentar visualizar o problema no local real onde ele acontece, né. Então, ele tem uma natureza aplicada, tem um propósito explicativo e utiliza-se de um método indutivo para análise dos dados. E a abordagem de toda a pesquisa vai ser uma abordagem qualitativa e quantitativa. Então, para que isso aconteça, a gente está utilizando técnicas de pesquisa, a pesquisação, que visa implementar a coleta de dados, e uma etapa de levantamento. Então, como um modelo metodológico para toda essa pesquisa, né, a gente tem 2 momentos, né? Então, a pesquisação está dividida em 5 passos, onde o primeiro é mapear as informações necessárias que o setor necessita, localizar os pontos onde são gerados esses dados, identificar como eles são adquiridos lá dentro do processo, a forma onde são armazenados, e identificando esses formatos de dados, né? Se são formatos de dados em texto, imagens, numéricos. Então, como passo 4 vai ser projetado todas as mudanças para fazer uma coleta de forma digital.
vai ser verificado a necessidade de equipamentos, né, de instrumentos de medição ou equipamentos de digitalização, e planejar as mudanças em cada ponto que foi avaliado lá no passo 2, né? Então, se são 5 pontos, tem que planejar as mudanças desses 5 pontos. E o passo 5 é implementar as mudanças para a gente fazer uma coleta de dados em formato digital. Com a pesquisação realizada, a ideia do estudo é fazer a parte quantitativa em cima de um levantamento de dados. O levantamento de dados vai ser baseado num instrumento que utiliza a teoria unificada de aceitação e usuário, aceitação e uso dos usuários, né, da tecnologia, e um modelo de maturidade de dados, né, que é o modelo MD3N. E aí será aplicado esse instrumento com os operadores e com o pessoal do setor de qualidade que participaram da pesquisação, para assim examinar quais foram as oportunidades e os desafios encontrados durante esse processo a partir de uma visão do usuário. Então, como a pesquisa ainda está em desenvolvimento, a gente está na primeira fase da pesquisação, onde está levantando as informações necessárias e os pontos onde elas estão geradas, né? Então, foi desenvolvido com o pessoal que está participando um mapa dos processos onde vai ser executado essa mudança, né, essa coleta de dados, e foi verificado que todo esse processo, o processo produtivo passa por 5 etapas, né, com máquinas distintas, e a gente tem 2 pontos de checklists que já são digitais, que é em Excel, né, então o pessoal já digita as informações no Excel, então ele já está em formato digital, mas tem 4 pontos que são pego informações manuais em cima de checklists físicos, então a informação ainda está armazenada num papel, numa folha de papel, né? São 3 modelos de checklist que eles vão seguindo, né? Em 2 dos pontos, ponto 2 e ponto 3, aqui são o mesmo checklist, que é preenchido as informações do processo. E aí eles vão armazenando as informações nesses papéis, até que o produto acabe entrando no estoque, né? Finalize todo o seu processo produtivo e acabe entrando no estoque. Então, já percebe-se que existirá um ganho para a empresa, né, na mudança, principalmente desses checklists que são manuais, né, que está no papel, tanto para facilitar a anotação do operador em meio digital ou com coleta a partir de dispositivos na máquina, quanto de ter essas informações unificadas em bases de dados, né? Porque após o uso do material que foi produzido, esses checklists físicos são todos descartados, né? Então, a informação acaba se perdendo e fica difícil rastrear algum problema de qualidade ou até implementar processos de machine learning e processos estatísticos também para descobrir novos conhecimentos, né, sobre esse processo e sobre os parâmetros de qualidade dos produtos. Então, ainda está em execução, está em desenvolvimento o trabalho, ainda tem um longo período para ser feito, mas já percebe-se que vai haver um ganho. E era este o trabalho que eu tinha para apresentar. Eu agradeço aqui e obrigada. Muito obrigada à mestranda Israela Peixer Lorenzini e parabéns pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos aos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat, ao vivo. Se você está achando legal este formato de apresentação, deixe o seu like e compartilhe o link dessa live com seus amigos.
E se você está gostando das apresentações, deixe seu comentário, que ficaríamos muito felizes com a sua participação. Convidamos agora o mestrando Clóvis Antunes de Ávila Neto para a apresentação de seu trabalho intitulado Da Indústria 4.0 à Indústria 5.0, as pessoas no contexto da manufatura inteligente. Olá, meu nome é Clóvis, sou mestrando em sistemas produtivos aqui pela Uniplac, e gostaria de agradecer a todos que vêm prestigiar o trabalho, desde alunos, professores, comunidade acadêmica e comunidade em geral, e vou mostrar aqui o andamento da minha dissertação até agora. Ela ainda não está concluída, mas ela no andamento de como segue e quais as perspectivas para essa conclusão. Agora aqui na apresentação, já vou compartilhar os slides com vocês. O título do meu trabalho, ele é da indústria 4.0 à indústria 5.0, as pessoas no contexto da manufatura inteligente, feito por mim, Clóvis, que é o acadêmico, e o professor Genesir Favreto, que é o orientador. O problema de pesquisa são quais elementos da indústria 4.0 e da indústria 5.0 que existem nas empresas industriais de maior porte aqui da cidade de Lages, e quais ações e mudanças na força de trabalho, na mão de obra, deve realizar para a transição, né? Eu não diria bem que é uma transição, mas a indústria 4 e 5.0 elas são complementares, porque a 4.0 é muito voltada para a questão tecnológica, né, a automatização dessas tecnologias, e a 5.0 é tudo isso e mais a inserção das pessoas nesse contexto. Então, eu diria que elas caminham juntas, né, porque vem a complementação, a inserção do ser humano e a questão de mão de obra. O objetivo geral é analisar o processo de transição da indústria 4 para 5.0 e quais mudanças na força de trabalho, na mão de obra, estudar essas mudanças tecnológicas e organizacionais, na percepção de colaboradores e gestores, identificar as competências necessárias desses colaboradores para essa questão da adaptação das tecnologias, né? Analisar as práticas bem-sucedidas que já existem nas empresas, ou também as dificuldades encontradas, que certamente, né, como no Brasil em geral, né, a indústria 4.0 ela ainda está começando a engatinhar. Então, a 5.0 já dá para aproveitar e inserir as pessoas nesse contexto. E, claro, diante das práticas bem-sucedidas, das dificuldades encontradas, propor um conjunto de ações que visem minimizar essas dificuldades e, obviamente, dar melhoria contínua naquilo que já vem dando andamento nesse processo de transição. A implementação da indústria 4.0, como eu estava falando, ela é um desafio, porque tem questão de alto custo, o próprio desenvolvimento tecnológico do país, de um modo geral, ainda é um pouco mais atrasado, então certamente vamos encontrar barreiras, então visar identificá-las e ver a melhor maneira, né, de fazer essa adaptação. E também hoje, né, ainda há poucas variedades de tecnologias digitais implementadas, e dessa forma temos a oportunidade de encontrar pilares da indústria 4.0, que são 9, né, e ver quais que se adequam à realidade de cada empresa estudada. A inserção social é esperada. A inovação nos processos das empresas naturalmente traz um desenvolvimento econômico e tecnológico, com consequente e posterior desenvolvimento regional, a qualificação e atualização da mão de obra, afinal, com os colaboradores se adequando a essas novas tecnologias e conseguindo trabalhar com elas, é uma qualificação dentro desse processo de modernização. E, naturalmente, o estímulo às pesquisas, que ainda, principalmente na questão da indústria 5.0, ainda há uma dificuldade aqui nas pesquisas locais. A caracterização interdisciplinar, aderência ao programa aqui do mestrado, no caso, gestão e conhecimento em sistemas produtivos, que é a linha de pesquisa número 1, e nas áreas de engenharia de produção, ciências sociais aplicadas e administração. Os conceitos da fundamentação teórica trabalhados, voltados bastante para a indústria 4 e 5.0, daí com os detalhamentos em caracterização, contexto histórico, princípios e pilares, maturidade, o contexto dela aqui no Brasil, e os benefícios e barreiras, e claro, a diferença entre as duas, entre a 4 e 5.0. A metodologia do trabalho, a abordagem ela é qualitativa, portanto, não vai ser uma pesquisa numérica, estatística, ela vai ser através da aplicação de entrevistas e grupos focais, então são respostas teóricas, abertas, e será diante dessa interpretação que nós vamos ter os resultados.
São empresas industriais aqui da cidade de Lages. Como parâmetro foi utilizada a plataforma Econodata para buscar as maiores indústrias daqui. E 6 empresas industriais vão participar dessas entrevistas e grupos focais. As etapas da pesquisa, né, que foi a pesquisa bibliográfica da indústria 4 e 5.0, seleção dos artigos, a introdução da fundamentação teórica, a elaboração do instrumento de pesquisa, que nada mais consiste no roteiro de entrevista do grupo focal. O grupo focal também é um roteiro de entrevista, só que aplicado para um grupo, para pelo menos 2 ou mais pessoas, né? A aplicação de instrumento de pesquisa, né, das entrevistas, e a análise dos resultados, que é diante do que foi encontrado, do que vai ser encontrado nas entrevistas, com auxílio de software como o Atlas TI, por exemplo. O processo de coleta de dados, a entrevistas e grupos focais, para gestores, pelo menos não, né? Vai ser um gestor por empresa que vai responder essa entrevista, porque tem o roteiro de entrevista para o gestor e o roteiro para os colaboradores, e pelo menos 2 para consistir em grupos focais, e também qual a justificativa disso. Temos pontos de vista diferentes, tanto de gestores e colaboradores, como até mesmo de mais de um colaborador, para que possamos enriquecer os resultados e analisarmos, né, diferentes pontos de vista. Aplicação de uma entrevista semi-estruturada, ou seja, tem ali o roteiro de entrevista com as perguntas, também tem algumas perguntas estratégicas e alternativas, porque diante do que for respondido, possa haver uma contra-pergunta, então nós aprofundarmos mais aquela resposta e conseguirmos resultados melhores. Opa, voltou aqui. Como vai ser realizado esse procedimento? A bibliometria foram nas plataformas de dados, pesquisados os artigos com os devidos filtros e feitas triagens daqueles que eram relevantes para o trabalho. Grupos focais de entrevista presencialmente ou virtualmente, conforme a demanda, né? Mas desde que assinado o devido TCLE, aplicamos aquele roteiro de entrevista, inicialmente explicando como vai funcionar, né, e também sanar dúvidas de alguns conceitos. Como o processo de análise e de interpretação dos dados. Dos 4 objetivos específicos, de certa forma, dependem da análise de conteúdo dos resultados das entrevistas. Então, o conteúdo lá, aquela questão teórica, as respostas das perguntas, é o que vai impactar no processo de análise e interpretação dos dados. Resultados esperados. O diagnóstico de como estão as empresas industriais e locais aqui da cidade de Lages, se elas já se enquadram em alguma coisa da 4.0, o que falta, como inserir as pessoas nisso daí, a identificação dos pontos de melhoria e propostas de ações que, naturalmente, né, venham a melhorar esses processos. A situação atual do projeto. Ele foi qualificado dia 28 de fevereiro, teve 2 submissões do CEP, uma em julho, só que foram pedidas algumas adequações, e agora em 9 de outubro já foi feitas as alterações propostas, mais uma documentação nova, e já foi dado o aceite, e as entrevistas já estão em processo de agendamento para ocorrer provavelmente a partir da semana que vem, e em breve já temos os resultados para que a defesa final ocorra agora no final desse ano. Muito obrigado a todos, fico aberto a dúvidas, sugestões e colocações também. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Parabéns ao mestrando Clóvis Antunes de Ávila Neto pela apresentação do seu trabalho. Aproveito para parabenizar todos os acadêmicos deste grupo de trabalho do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Produtivos em forma associativa entre Uniplac, UNC, Unesc e Univille. E também parabenizo toda a equipe da 26ª Mostra Científica da Uniplac. Esta live ficará disponível no YouTube, dentro dos canais de comunicação da Uniplac. Sendo assim, agradecemos a sua participação e audiência. Muito obrigada e até a próxima.